Usar uma criança para driblar a lei. Foi isso que fez um italiano que morava em Pernambuco. Ele registrou como filho um bebê que comprou por R$600. Um crime que daria ao estrangeiro o direito de continuar vivendo no Brasil. Zona rural de Petrolina, sertão de Pernambuco. Um italiano e a companheira procuram o cartório da cidade para registrar uma criança de apenas 2 meses. O bebê não era deles, mas mesmo assim foi registrado como filho biológico. O casal acabava de cometer um crime, a chamada adoção à brasileira. Uma prática que não tem amparo legal, ao contrário, constitui-se um ilícito, no qual as pessoas, pode ser um homem, uma mulher, um casal, que pretendem adotar uma criança, dirige-se diretamente a um cartório de registro civil e declara aquela criança como filho biológico seu. Uma investigação da Polícia Federal revelou que a adoção escondia um outro interesse e mais ilegalidades. Ele queria naturalizar-se porque já estava irregular no Brasil desde 2001 e achou um meio, através de uma criança comprada e de pessoas humildes, para conseguir esse processo de naturalização. O italiano pagou R$600 aos pais da criança, um casal de agricultores que tem outros 5 filhos. O bebê era apenas parte do plano para permanecer no Brasil. E no mesmo momento, assim que obtém a certidão, comparece à Polícia Federal para obter a transformação em permanente do seu visto. Ou seja, ele não conseguiu disfarçar que o interesse dele no registro da criança tem aquele propósito, a conversão do visto, e não fez nenhum esforço para disfarçar isso. O Ministério Público Federal denunciou os dois pelos crimes de uso de documento falso e por registro ilegal de uma criança que não era deles. Numa primeira decisão, a Justiça Federal condenou Roncolato a 7 anos e meio de cadeia. A companheira dele, Ana Cláudia Oliveira, pegou 8 anos. A defesa recorreu. Houve uma pena desproporcional. Pra você ter uma ideia, a pena que ele foi condenado foi maior do que se ele tivesse sido condenado pela morte da criança. Um homicídio simples, ele poderia ter pego primário uma pena de 6 anos. O caso voltou a ser julgado dessa vez pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reduziu a pena dos 2 condenados. Pela nova decisão, Roncolato deve cumprir 5 anos em regime fechado. Já Ana Cláudia Oliveira deve passar 6 anos e meio na cadeia. O Estado brasileiro é signatário da Convenção de Haia. Isso significa que há pouco mais de 10 anos o país tem adotado medidas que ajudam a combater o tráfico e a venda de crianças. O processo que levou à condenação do italiano Enzo Roncolato é um exemplo disso. Estrangeiros que moram no Brasil podem sim se tornar pais adotivos, mas para isso é preciso seguir o que manda a lei. Ele terá que submeter a todas as regras e restrições que regem uma adoção internacional. Entre 1993 e 2010, o estado de Pernambuco registrou 622 adoções internacionais. Ou seja, as famílias que adotaram moravam fora do país. Nesses casos, os interessados devem seguir alguns passos básicos próprios da adoção internacional. É o que explica este desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele participou da elaboração do anteprojeto da Lei Nacional de Adoção. Quem mora fora do Brasil, quem tem domicílio fora do país, ele tem que primeiro conseguir obter uma autorização da autoridade central do país onde tem domicílio. Depois dessa autorização, ele se dirige ao país de origem da criança, pensamos assim no caso do Brasil, e ao se dirigir ele vai se cadastrar, se habilitar como adotante. Ele tem que fazer isso através do próprio governo do seu país, chama-se adoção consular, ou fazer isso através de entidades que estejam credenciadas no país dele e no Brasil. Não sendo assim, não podem se cadastrar. Essas etapas marcam o início do processo legal. Pode parecer um exagero ou excesso de burocracia, mas tanto rigor tem um propósito: garantir a segurança e o bem-estar da criança que vai receber um novo lar.